E meus irmãos, graça e paz, tudo bom? Então, vamos lá, seguindo a nossa leitura. Eu espero que você esteja participando comigo aí. E já aproveita, comenta aí abaixo nos comentários aí de onde você está participando comigo, a sua cidade, se você está gostando ou não. Me ajude, tá? A seguir. Beleza? Olha, vamos lá. Lembrando, nós estamos lendo João capítulo de número 6. Aqui Jesus faz a multiplicação dos pães. Então, todo o contexto que nós vamos ler aqui, depois de Jesus andar sobre as águas, o assunto é pão, tá bom? Aqui o pão físico e aqui nós falamos do pão, Jesus, o pão da vida, tá? Então, toda lição que Jesus vai tratar aqui nessa perícope, nesse pedaço aqui, a partir do versículo 25, é sobre pão, tá bom? Bom, vamos lá. Nós lemos aqui até o 33, tá? A última leitura nossa. Se você for olhar bem, Jesus ele dá uma resposta para os judeus que o questiona, por exemplo, sobre a questão do pão dos céus, porque Deus deu maná do céu para eles, tá? Isso no deserto, você já conhece essa história, tá? Aqui então Jesus replica dizendo, olha, quem deu pão para vocês, quem deu o pão para vocês não foi Moisés, tá? Quem deu o pão para vocês foi o Pai, tá? É quem dá o pão. E aí ele fala, quem deu o pão para vocês não foi Moisés, ou não foi Moisés quem deu a vocês o pão dos céus, mas o Pai que dá a vocês o verdadeiro pão dos céus. Isso aqui Jesus está falando dele mesmo, tá? Ou seja, se o contexto aqui é pão, e ele está falando do pão dos céus, ele está falando do pão que alimenta ele mesmo. E onde que ele vai responder isso? No próprio decorrer do texto. É isso que você vai conseguir tirar muitos aprendizados para a sua fé, tá? Então veja bem, no 33, então ele diz, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Quem é que dá a vida ao mundo? Jesus, João capítulo de número 1, ele é a luz que ilumina todo mundo, tá? Ou todos os homens, tá bom? Ele é quem dá a vida, beleza? Então vamos seguir então nossa leitura sabendo que o contexto é pão. Então se algum dia você precisar de alguma mensagem, alguma palavra de alimento, de fortalecimento na fé, essa é a palavra perfeita para você que é cristão, tá bom? Vamos lá então. Aqui então eles dizem para Jesus, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Você vai lembrar de alguém que disse uma frase semelhante, né? Não sei se você vai se lembrar. Lembra de Jesus ele partindo da Judéia e indo para Galiléia, mas ele tinha que passar por Samaria? E aí ele fala a respeito de uma água, a água que ela jorra para a vida. E a mulher diz para Jesus, olha, Senhor, me dá também dessa água, para que eu não precise voltar. Tá vendo que a necessidade aqui dessas pessoas também é semelhante com a necessidade da mulher samaritana? Olha, a primeira coisa, então, nós já entendemos aqui. A fome espiritual não é apenas daqueles daqueles que aparentemente estão fora da igreja, tá? Porque os judeus aqui, eles estão falando de algo que eles participam da religião, da história e tudo. A mulher samaritana não. A mulher samaritana era acusada, era humilhada, era uma pessoa aí à margem da sociedade. Mas aqui você percebe que a fome espiritual não é um problema somente de quem não está indo na igreja, no templo, no meio religioso. É também de quem está no meio religioso, porque o meio religioso também diz para Jesus, dá-nos sempre desse pão, o pão que desce do céu. Tá entendendo? Então, anote isso aí, você já está pegando o primeiro sinal, ou seja, a fome espiritual não é algo somente de quem não vai na igreja. Então, às vezes você olha para alguém, comenta aí para mim se você conhece alguém, se você sabe de alguém ou já percebeu que às vezes as pessoas que estão na própria igreja morrem de fome e sede de Deus, mas não conseguem satisfazer isso, tá bom? Ou seja, eles pedem, tá vendo? As pessoas também que estão no meio religioso também têm um vazio espiritual. Quando eu falo meio religioso é porque vivem uma vida religiosa. Quem se satisfaz em Deus
ele não tem esse vazio, ele não tem essa falta, tá bom? 35, então Jesus declarou. O que ele declara? Eu sou o pão da vida. Essa expressão aqui, você pode guardar ela aí, olha, tá? Eu sou, tá? Quando você vê isso aqui é poderoso. Por quê? Lembra lá de Moisés, quando ele vê a sarça ardente e aí ele fala assim, tá, Deus, mas eu vou falar para quem? Eu vou falar para Faraó quem me enviou. Aí ele diz o quê? Eu sou o que te enviou. E aqui também, quando Jesus usa essa expressão, tá? Não em todos os casos, mas essa expressão também dá uma autoridade, um poder sobre aquele que o fala. Nesse caso, Jesus. Eu sou o que sou, tá bom? Então ele diz, olha, eu sou o pão da vida. Há outros momentos que Jesus vai falar, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, tá? Então, anote aí, Jesus é o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. Se alguém algum dia perguntar quem é o pão da vida, quem é que alimenta, quem é que satisfaz a fome do homem, Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é verdade? Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ah, então tá. O que nós podemos aprender com isso? Lembra que eu falei para você, toda vez que você lê as palavras e declarações de Jesus, fique atento para você pegar caminhos em direção à fé, tá bom? Aqui ele está dizendo, olha, aquele que vem a mim nunca terá fome. Ah, então quer dizer que aquele que vem, ou seja, essa pessoa ela precisa dar esse passo então em direção a ele, tá entendendo? Essa pessoa precisa aceitar esse pão. Essa pessoa precisa querer esse pão. Essa pessoa precisa dizer sim para esse pão, tá? Então, você precisa estar ciente disso, porque além dele ser o verdadeiro alimento, ele vai dizer sempre, olha, essa atitude ou esse passo, ele é pessoal, é um passo pessoal de fé. Vai depender daquele que dá o passo. Aquele que vem a mim, ou aquele que é trago até a mim, nós vamos ver aqui mais pra frente, tá bom? Até para não parecer que eu tô lendo cegamente aqui apenas um versículo, tá? Tem um contexto, mas veja, alguém precisa ir até Jesus, tá? Alguém precisa dizer que sim, eu quero, eu creio em Jesus. Então, esse passo é um passo de fé. Ou seja, eu tenho que crer, você precisa crer, todos nós precisamos crer, tá? Ah, é o Pai que abre os olhos, é o Espírito Santo que abre os olhos? Sim, mas é você que precisa dizer, eu creio, eu quero, tá bom? Então, por isso que ele está dizendo, olha, aquele que crê em mim, tá bom? Nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, tá? Então, veja, a indagação humana, quando ele fala aqui, por exemplo, olha, aquele que crê em mim, nunca mais, ou seja, ele está falando assim, olha, as suas indagações, o vazio de vocês, o vazio na alma do homem, vai ser satisfeito nele, tá bom? Aqui nós encontramos resposta, tá? Então nós precisamos buscar esse pão, beleza? Outra coisa, vamos seguir a leitura então, no versículo de número, versículo ainda de número 36, diz assim, olha, mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Então, você conhece alguém que viu Jesus? Mas, espera, calma. Você conhece alguém que viu os sinais, viu multiplicação, tá? Viu um sinal ou outro de Jesus, milagre, provisão, mas ainda não creram? Diz aí para mim nos comentários, olha, eu conheço pessoas assim, que viram Jesus, mas ainda não creram, tá? Quando eu falo ver Jesus, não é ver ele, o seu corpo glorificado, mas é que viu Jesus, viu os sinais, recebeu bênção, recebeu resposta, recebeu provisão, mas ainda não creu. E quando fala crer aqui, essa pessoa, ela não aceita, não consegue aceitar a fé, tá? Então isso é importante porque você sempre que você
que você for, por exemplo, falar sobre isso aqui ou entender sobre isso aqui, você precisa entender, olha, eu preciso saber se eu não sou essa pessoa que vejo os sinais de Jesus e não creio. E eu creio que aqui não é simplesmente falar assim, eu acredito, eu sei que Deus é bom. Mas é ver que essas pessoas aqui, elas não creem na salvação. Lembrando que nós estamos falando de pão da vida. Nós não estamos falando aqui de questões físicas e materiais, tá? Então, o pão que Jesus fala aqui acima, aqui, olha, ele fala a respeito de um pão verdadeiro, tá? Aqui, ó, aquele que desceu do céu, dá vida ao mundo, ele está falando de um pão verdadeiro. Ele não está falando do pão físico, tá bom? Então, ele está falando aqui no versículo 36 que é necessário, então, que as pessoas, elas deem um passo além do que a fé superficial. Aquela fé fala assim, olha, eu acredito que ele faz, eu acredito que ele pode fazer, mas é aquela fé realmente de crer verdadeiramente nele mesmo se ele não o fizer, tá bom? Vamos então mais um passo aqui. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Tá bom? E a quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Opa, isso é bom, tá? Isso é bom. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E aí, logo, algumas pessoas podem pensar, então, aqui tem algumas doutrinas que vão chamar, talvez, vão chamar isso aqui de eleição. É o Pai quem escolhe, tá bom? Eu não vou me aprofundar aqui, até mesmo para a gente não causar confusão, mas vamos extrair, então, aprendizados desse texto aqui. Então, ou seja, quem é que opera a salvação no homem? Quem é que vai oferecer a salvação para o homem? Quem é que vai direcionar o homem para Cristo? Quem é que vai abrir os olhos do homem para que ele olhe para Cristo? O Pai. Tá bom? Ou seja, essa obra, ela é de Deus. Isso aqui é indiscutível. Ou seja, quem é que salva o homem é Deus. Jamais poderemos dizer, olha, eu escolhi a Deus. Deus é que nos escolheu. Isso é indiscutível, tá? Eu posso dizer, olha, eu aceitei a salvação de Deus, ele me ofereceu, eu disse sim, eu fui irresistível, eu não consegui me segurar, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas quem dá esse primeiro passo é Deus. Às vezes nós até dizemos nos nossos cultos, quem quer aceitar Jesus, dê um passo para Deus, mas isso, de certa forma, está errado. Porque quem é que leva o homem a si mesmo é o próprio Deus. Não estou entrando aqui na questão da eleição. Estou deixando aqui bem claro que quem é que dá o primeiro passo ao homem é Deus. Eu nunca busquei a Deus. Eu nunca desejei a Deus. Eu queria o pecado. Eu queria o mal. Eu queria me sujar no pecado. Mas Deus um dia abriu meus olhos e eu falei, que loucura é essa que eu estou vivendo? Então, eu fui, tá? Eu fui para Deus. Mas Ele é quem abriu os meus olhos. E aí, aqui Jesus está dizendo, olha, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Isso, ao mesmo tempo, é forte e poderoso e, ao mesmo tempo, é gracioso. Por quê? Nós vamos entender que aqui nós temos, então, segurança. Porque Jesus está dizendo, olha, eu jamais vou rejeitar. Se você está em Cristo hoje, Deus, Jesus, Ele não te rejeita. Mas eu estou sentindo Deus distante, eu estou sentindo Ele não fala comigo. Ei, aqui, ó, eu jamais rejeitarei. Eu deixei de ser filho de Deus, eu deixei de ser filha de Deus. Ei, eu jamais rejeitarei. Nós precisamos acreditar nessa palavra, tá bom? O versículo aqui, 39, também vai dizer algo semelhante, ó. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas que ressuscite nos últimos dias. Ou seja, isso aqui é fortaleza para nós. Jesus, é como se Jesus estivesse nos cercando, nos protegendo, para que nós não nos percamos, tá bom? Então, veja bem, onde que está, então, a nossa garantia para que nós possamos chegar até o fim? A Bíblia fala em Efésios que o Espírito Santo, ele é o selo, ele é o penhor, tá? Ele é o penhor da nossa garantia. Ou seja, o Espírito Santo, ele é dado como garantia de que
eu jamais te rejeitarei. Tá bom? Vamos então caminhando, versículo 38. Pois desci dos céus, desci da onde? Dos céus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, do alto, tá? Pois desci dos céus. Filipenses capítulo de número 2, você vai ver lá, dizendo que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, se tornando semelhante tornando forma de servo, tornando semelhante aos homens, e achando dessa forma, ele se esvaziou a si mesmo, e até que Deus, tá? Depois eu vou ler o texto, posso ler com vocês, mas pelo que Deus exaltou sobremaneira, que deu nome acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas ele desceu do céu, ele se esvaziou, ele se tornou homem, o verbo se fez carne, pois desci dos céus. Tá bom? Não para fazer minha vontade, aqui mostra então a submissão de Jesus ao Pai, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Isso mostra a obediência de Jesus. E aí, irmãos, serve aqui então como pilar para nós olharmos para o exemplo de Jesus e obedecermos ao Pai. Quantas pessoas você conhece na trajetória que fala assim, olha, eu sirvo a Deus, eu caminho com Deus, mas você percebe que a atitude não é de obediência ao Pai? Quantas pessoas? Tá? Quantas pessoas? Jesus é um ótimo exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou cristão. Cristãos são aqueles que seguem a Cristo, aqueles que seguem o seu exemplo. E Jesus, ele simplesmente diz, olha, aqui, desci do céu, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quantas vezes na sua vida você pode aplicar isso? E olha que interessante, às vezes você fala assim, eu preciso de uma palavra de Deus na minha vida. O simples fato de você falar isso, e você às vezes vai falar assim, não, eu quero a palavra do meu jeito, eu determino, eu declaro, eu faço isso, eu faço aquilo. Você precisa ver, olha, nós não fazemos a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou, tá bom? Nós também somos enviados, nós somos pequenos Cristos. Nós podemos pegar esse exemplo de Jesus, tá bom? É um exemplo assim que nós precisamos. Então, nós temos. E o 39 diz, e esta é a vontade daquele que me enviou. Então, vamos descobrir então qual que é a vontade daquele que enviou Jesus, a vontade de Deus. Para você que sempre se pergunta, qual é a vontade de Deus? Aqui então Jesus vai responder, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu ressuscite nos últimos dias, no último dia. Então, aqui está falando de escatologia, últimas coisas, Jesus vai voltar e vai fazer essa obra, tá bom? Mas a vontade é que ele não perca nenhum daqueles que ele lhe deu. Você está entendendo? Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, aqui nós podemos chamar isso aqui de perseverança dos santos. A vontade de Deus é que todos nós perseveremos até o fim. Todo aquele que perseverar até o fim, este será salvo, tá? Obviamente, nós contamos com a graça e misericórdia de Deus para nos proteger e nos guardar. A perseverança dos santos, ela vai ser base fundamental da nossa fé, porque nós, como cristãos, nós temos o papel que é perseverar até a vinda de Jesus. Então, por isso que ele está falando, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa, tá? Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Ou seja, não é da vontade de Deus que você se perca, tá bom? Mas hoje talvez eu tô aqui bem chururu, bem abatido, bem abatida, sem saber o que eu faço, sem saber o meu rumo, tá aqui. A vontade de Deus é essa. Mas eu quero saber a vontade de Deus hoje para minha vida. A vontade de Deus é essa, permaneça em santidade. Desconfie, então, de pessoas que vão induzir você ao pecado. Desconfie de pastores que vai induzir você à libertinagem. Confie nessa palavra que está dizendo, olha, guarde-se em santidade. A vontade de Deus é que você persevere até o fim. E a forma de você perseverar até o fim é em santidade, se guardando, se protegendo, a fé, guardando a sua fé. Tá bom? Ou seja, porque a vontade de Deus Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, ou seja,
olhar para o Filho, e esse olhar para o Filho é crer no Filho, ou olhar para o Filho e crer no Filho, né? Olhar aqui, só vamos conseguir olhar para o Filho se alguém abrir os nossos olhos, certo? Você confia nisso? Por quê? Aquele que olhar para o Filho. Quantas pessoas também olham para o mesmo Jesus que você olha, mas não consegue ver? Ou seja, só consegue olhar para o Filho aquele que tem a graça de Deus abrir os olhos dele. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, se eu não me engano, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Filho de Deus. Ou seja, as pessoas às vezes olham na mesma direção que você, mas não conseguem enxergar. Aí você deve, ao invés de você se questionar, mas que estranho isso, é meio seletivo isso. Agradeça a Deus hoje, porque Ele abriu seus olhos e te chamou de filho. Agradeça a Deus por isso. Fala, Deus, obrigado. Ao invés de você fazer com muitas pessoas, entrar em questionamentos, em brigas teológicas, para tentar entender como que funciona essa questão da salvação, agradeça a Deus hoje, porque hoje você aceita essa palavra de bom grado. O ímpio, o incrédulo, ele lê essa mesma palavra e não consegue ver nela a salvação. Esse mesmo versículo ele não consegue. Você que está aqui comigo consegue ver isso e consegue ver a salvação. Isso é graça de Deus. É Deus que te deu essa graça, esse dom. Tá bom? Aqui novamente, falando do último dia, ou seja, Jesus ele vai voltar. Não podemos desconsiderar isso. Vou parar aqui no versículo 40, eu vou continuar porque aqui começa uma murmuração, uma crítica a Jesus. Então, nós vamos começar esse segundo ponto, lembrando que aqui são 70 versículos, se eu não me engano. Então, tem que ter calma, tem que ler as palavras de Jesus, para que nós possamos registrar e deixar elas como aprendizado, tá bom? Deus abençoe sua vida, até a próxima, tchau, tchau.